Bom dia, eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem. Você pode estar assistindo o programa Paz e Bem, tanto pelo canal Paz e Bem, como pela TV 247. São duas iniciativas convergentes com recortes particulares. A TV 247 dedica-se à reflexão sobre os temas da política, da economia e da sociedade brasileira e do mundo. E o canal Paz e Bem volta-se à questão da espiritualidade. Evidentemente, dois temas ou temáticas que confluem, que convergem, que têm pontos de proximidade, alguns pontos de maior distância, mas cada um com o seu foco a partir do mesmo recorte. Que recorte comum tem o canal Paz e Bem e a TV 247? A visão da solidariedade e da compaixão, a visão da possibilidade de um mundo plural e de paz. Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Paz e Bem, no canal Paz e Bem ou na TV 247. Eu sou Mauro Lopes, este é o programa de número 37, dia 30 de dezembro, às vésperas, às portas, à borda de 2019. Se você não se inscreveu ainda no canal Paz e Bem, por favor, se inscreva. Espalhe a notícia, peça aos amigos, familiares que se inscrevam no canal Paz e Bem. Vamos espalhando aí a notícia da presença desse canal, que se pretende ser uma janela aberta, uma boa casa, uma casa acolhedora para todas as dimensões de espiritualidade, sua expressão e seu diálogo. Ok? Pois bem, 30 de dezembro, domingo. Hoje é uma celebração muito tradicional no catolicismo e em algumas outras denominações cristãs, como a dos anglicanos e outras. É uma festa muito conhecida, a festa da Sagrada Família. Pois bem, eu relutei bastante de trazer esse tema para cá hoje. Ontem à noite pensei muito, depois estudei, é um tema que tenho estudado ao longo dos anos, mas achei que é um dever de honestidade tocar o dedo em algo muito delicado, um tema tabu e um tema, mas ao mesmo tempo um tema que é central hoje na sociedade brasileira, família. O título deste programa é Jesus nunca sacralizou a família. Vamos lá, vamos enfrentar esse tema com delicadeza, carinho, amor, entendendo o lugar de cada um, de cada uma, mas é preciso colocar este tema entre nós. O episódio sobre o qual a liturgia dessas denominações cristãs se dobra hoje é um episódio bastante conhecido do Evangelho de Lucas, que é aquele episódio do Jesus menino no templo, dialogando com os sábios do templo em Jerusalém. Então, Jesus, ali de 12 para 13 anos de idade, que é o momento em que os judeus na antiguidade faziam a transição para a vida adulta, e essa transição era uma transição muito importante, porque ao ingressar na vida adulta, o menino, a menina não, mas o menino, né, na sociedade patriarcal, machista, a menina não, mas o menino ganhava o direito a ler a Torá, a ler a Bíblia nas sinagogas. Então é um momento, é uma transição muito importante para este ingresso na vida adulta. Maria, José e Jesus fazem a peregrinação anual ao templo em Jerusalém. E aí, o que acontece? Eles vão embora, né? Acaba o tempo da peregrinação e a família volta para a sua cidade, né? Vão voltar lá para Nazaré. Pois bem, diz aqui a passagem de Lucas, o Evangelho de Lucas, é Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Interessante essa observação de Lucas, né? Porque ele faz uma visão realista daquela família, né? Ele não está
idealizando, nem sacralizando aquela família. Os pais esqueceram Jesus no templo. Ele indica aqui uma desatenção enorme dos pais em relação a seu filho único deles. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Dá para imaginar deixar o filho, a filha de um de nós em algum lugar e ir embora e não notar que ele ficou, que ela ficou? Se a gente tem essa concepção da família como algo sagrado, como algo acima de tudo e de todos. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos que estavam na caravana. Era tradicional, então, que a peregrinação se fizesse em caravanas. Mas veja, um dia inteiro de caminhada, um tempo longo passa sem que os pais percebessem a ausência de Jesus. Aí eles voltam para o templo, eles voltam para Jerusalém para procurar o filho, estão preocupados, vão encontrá-lo no templo, dialogando com os rabinos, com os sábios, com os doutores, né? E aí diz que eles chegam lá e está lá Jesus sentado no meio, né? Ele está aqui, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Eles veem Jesus, ficam surpresos, vê ali, e Maria, mas por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Veja que essa versão de Maria, que é uma versão, ela não diz, né? Olha, a gente só percebeu que tinha perdido você depois do final de um dia em que a gente estava na caravana. Não, a gente estava aflito, estava te procurando. E aí Jesus retruca, ele não baixa a cabeça não, ele retruca. Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Aqui, inclusive, há uma questão que a versão litúrgica deste texto bíblico fala em casa do pai. Se a gente vai para a tradução mais literal do texto grego, no qual se baseia, então, essa versão em português que nós temos da Bíblia, tá? Aqui tem esse livro aqui fantástico, Novo Testamento Interlinear, grego-português. Então, tem palavra por palavra em grego e a sua tradução para português. Jesus, no texto, não se fala em casa do Pai. Diz assim: por que me procuráveis a mim? Não sabias que é necessário estar em as coisas do meu Pai. Então, estar cuidando das coisas do meu pai, não na casa do meu pai, mesmo porque Jesus vai se voltar ao longo da sua vida contra esta que seria a casa do pai, contra o templo, né? Contra a hierarquia do templo, a elite religiosa e política judaica da época. E aí, então, eles têm esse diálogo e Jesus volta com eles para Nazaré. E aí o texto diz aqui, ele era-lhe submisso ou obediente, depende da tradução. Na tradução mais próxima do texto grego, a palavra parece que vai ser mais obediente do que submisso. Aqui a obediência não quer dizer submissão, não quer dizer que ele era um filho rigorosamente seguidor das prescrições do seu pai, tudo. A obediência é uma característica comum aos filhos, crianças e adolescentes, ou que se pretende comum às crianças e adolescentes em relação a seus pais. Então, veja, não há nenhuma visão idílica de família nesse texto. É muito curioso que o texto escolhido para a festa da Sagrada Família é um texto no qual a família não está sacralizada, não. Há uma visão crítica em relação à família. E esta é uma característica de Jesus nos evangelhos. Ao contrário do que diz a lenda, Jesus não sacraliza a família nos evangelhos. O relato dos evangelhos, isto é comum nos 4 evangelhos, é um relato das relações de Jesus, sobretudo com seus amigos e amigas. É um relato de amizade, é um relato de
caminhada em comum, em comunidade, e não em família. Há uma passagem importante em Lucas, que não está na liturgia de hoje, lá no capítulo 8, nos versículos 19 a 21, né, que leva o título na Bíblia de Os Verdadeiros Parentes de Jesus, né? Leva o título aqui na Bíblia de Jerusalém. Então diz assim: sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-los por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Jesus tinha uma visão que se aproxima muito mais da concepção pós-moderna de relacionamento do que esta concepção tradicional centralizada pela família. A concepção de Jesus de família, então, era a concepção daqueles que se relacionavam com base no estabelecimento de uma história, de uma biografia de vida comum, em amizade e solidariedade, e menos pelos laços formais familiares. Esse é um tema que, ao longo da história do cristianismo, foi sendo escondido, subalternizado, e houve, então, a sacralização da família como o centro do mundo. Mas não é bem assim que acontece nos evangelhos, não é bem assim. E uma questão importante, por que isso é muito importante no Brasil de hoje? Porque hoje a extrema-direita, os fundamentalistas, fazem uma propaganda falsa, falseada, mentirosa, usurpadora da sacralização da família, e para isso eles se assentam exatamente aqui no texto bíblico, né, algo como assim, a sacralização da família versus a demonização da escola. Isso é central na guerra cultural em curso na sociedade brasileira e, de resto, em todo o mundo. Os fundamentalistas, a extrema-direita, de uma maneira geral, vende para a sociedade a ideia de que a família é sagrada, a ideia de que a família e a religião e a igreja ou as igrejas são o lugar do bom, são o lugar do perfeito, são o lugar de onde se realiza a perfeição das relações, contra o espaço das instituições públicas, quase que demoníacas, espaço de devassidão, espaço de decadência, espaço de todo tipo de violência. Isto é escola sem partido. Isto é o movimento da escola sem partido. Eu garanto a vocês, o texto bíblico não dá nenhuma base e sustentação para isto. E a realidade não autoriza esta versão. A realidade cotidiana não autoriza essa versão. Nem a família sagrada, nem a escola é o espaço da demonização, é o espaço da degradação e da convivência. Sem freios, imoral, como os fundamentalistas propagandeiam. Olhando de maneira realista para o texto bíblico e para a realidade, eu diria que é no lugar público, na escola, nas instituições, nas relações da amizade que acontecem na praça, e não no terreno do privado, na relação doméstica, na relação escondida na casa, em que se desenvolvem o melhor das relações e que se viabiliza a proteção efetiva à infância, à adolescência e à juventude. Nós sabemos, os mais velhos, nós sabemos, se formos honestos com nossa história, o quanto a família é lugar de alegrias, é lugar de boas histórias, mas é lugar de traumas profundos, de tristezas que nem cabem no nosso coração, de histórias trágicas. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso.
Os que são mais jovens talvez não saibam racionalmente, talvez não realizem do ponto de vista emocional isso ainda, porque estão exatamente em meio ao processo de sofrimento. Bom, muitos de nós sequer realizam isso ao longo da vida, mesmo na velhice. Muitos morrem idealizando a família, enterrando em seu coração os sofrimentos que a história familiar lhes impõe. Mas não há família sagrada, não há família idealizada. A família é fundamental, é parte do nosso processo formativo, mas não é sagrada. É um lugar de luz e sombra, é um lugar de luz e trevas, é um lugar de alegria e sofrimento, é um lugar de formação e deformação. Acho que é algo que é exemplar. Um tema crucial para tratar da oposição entre família e escola na nossa sociedade nos tempos que escorrem pelos fundamentalistas é a questão da sexualidade, né? Para eles a questão da sexualidade é algo obsessivo, né? A sexualidade identificada também como algo mal, como algo que deve ser coberto, recoberto, um tema que deve ser evitado a todo custo, né? Abrindo espaço para todo tipo de perversões, não é? Ao longo da vida, né? Tudo feito escondido debaixo dos panos. A história real concreta da sociedade brasileira no tema da sexualidade, no que toca a crianças e adolescentes, mostra que elas são vítimas na família, não nas escolas. Ao contrário, quem protege crianças e escolas da violência sexual que acontece em geral no interior das famílias é a escola, é a instituição pública. É lá que essas crianças e adolescentes são acolhidas e acolhidos em seu sofrimento. Veja a estatística, veja a estatística. Os números, há um estudo do IPEA, vou escrever um artigo sobre isso, irei publicar no site Paz e Bem e também no 247. Mais ou menos 0,25% da população brasileira sofre violência sexual todos os anos. Todos os anos é o que nos indica um estudo do IPEA, publicado em 2014. Isso quer dizer o seguinte: 500 mil de pessoas sofrem anualmente violência sexual no país. Violência sexual no país. Apenas 10% dos casos de estupro são efetivamente notificados à polícia. Então, as estatísticas oficiais que saem das delegacias, elas revelam apenas 10% do tamanho da dimensão. Então, nas estatísticas, nós vamos ver mais ou menos 50 mil pessoas sofrendo violência sexual. Mas é 10 vezes mais, é 500 mil, é 500 mil de pessoas todo ano sofrendo abusos, violência sexual de toda sorte e estupros. Vejam aqui que grave. Ou que realidade dramática. Quando o agressor é conhecido, apenas 2% dos casos de estupro de crianças e adolescentes acontecem nas escolas. Sabe onde é que acontece? 80% na família. 80% dos casos de estupro contra crianças e adolescentes acontecem na família. Quem é que estupra? Não é o professor. Não é a professora. Não é o colega. Não é a colega. Quem estupra é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o primo, é o tio. Esses são os estupradores de crianças e adolescentes no Brasil, em sua imensa maioria, 80% dos casos. Família sagrada. Sacralização da família. Escola sem partido. Isso é a grande mentira do Brasil hoje. As escolas são ambientes de proteção e acolhimento para esta imensa dor que está encoberta. Apenas 10% dos casos são notificados à polícia. E por que apenas 10% dos casos são notificados à polícia? Exatamente porque acontece dentro da família. Porque é o pai, porque é o padrasto, porque é o irmão, porque é o tio, porque é o avô.
Por isso que é escondido. Por isso que não vai para a notificação. Fica nesse ambiente familiar e vai ser causa de traumas profundos que meninas e meninos vão carregar ao longo de suas vidas. Profundos. E eu não estou falando de algo que é estranho para ninguém, não. A gente sabe, né, o que acontece nas nossas famílias. A gente sabe dessas histórias, ou faz de conta que não sabe dessas histórias. Poucas as famílias não têm uma história dessas, eu diria. Tem muita família na qual muitos de seus membros não sabem dessas histórias. Mas poucas passam ilesas a esta realidade. Então, Jesus tem um olhar muito realista nos evangelhos para esta questão da família. Família é legal, mas calma lá. Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são os meus amigos e amigas com quem nós partilhamos a vida em comum em uma relação de igualdade. Então, eu acho que a gente precisa ser bem cuidadoso em relação a esse tema e enfrentar essa disputa cultural com os fundamentalistas. Aí vem o ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, um fascista indicado pelo Olavo de Carvalho, e diz que vai transformar a escola em espaço de disseminação de valores morais e valores da família. Quais valores? Esses? Esses valores da família? Vai estabelecer tribunais de bons costumes nas escolas. Quem vai integrar esses tribunais de bons costumes nas escolas? Pais, tios, avós, estupradores, são eles que vão ocupar. Então, acho que precisa ser bem cuidadoso. A família é fundamental, é referencial na vida de cada um de nós. Por isso que esses traumas nos calam tão profundamente e vão nos marcar a vida inteira. Por isso que nós vamos aos consultórios dos psicanalistas e das psicanalistas para tentar um processo de superação, de enfrentamento desses traumas. Mas a família é importante, é fundamental. Mas a escola é importante, é fundamental. E é um espaço que precisa ser protegido e valorizado até pelas famílias. As famílias precisam proteger e valorizar o espaço da escola como um espaço de proteção de suas crianças e adolescentes. A mesma coisa as religiões. Essa pastora, que vai ser ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, qual é a história dela? Estuprada seguidamente por quem na infância? Pelos pastores. Por 2 pastores que a estupravam regularmente na infância. E nós sabemos do desastre da história dos estupros e dos abusos sexuais no interior da Igreja Católica. A Igreja Católica do Chile está destruída por conta dessas histórias. E no ambiente conservador, de aparência fundamentalista, em que se idealiza tudo, em que tudo é jogado para debaixo do tapete, este é o ambiente ideal nas religiões e nas famílias para que os maiores crimes aconteçam e fiquem impunes e no silêncio. Então, família, amigos, amigas, escola. A caminhada da vida não é uma caminhada fácil. Quanto menos idealizarmos, mais realistas e mais alegres poderemos ser, porque poderemos enfrentar os traumas que nos cercam, que cercam nossa biografia, nossa história, e daqueles e daquelas que nos são mais caros. Proteger a família é proteger a escola. Proteger a família não é atacar a escola. E Jesus, nos evangelhos, nos diz o seguinte: vamos caminhar pela vida de mãos dadas, amigos, amigas, família, mas sem sacralização, sem idealização. É um desafio. É um desafio porque mexe com temas que são muito caros, profundos, nos mexe com temas que remetem ao âmago das seguranças e inseguranças da construção da nossa identidade e personalidade. Deixa eu ver o tempo. Nossa, aqui já foi 24 minutos, um pouquinho menos, e o dia está nascendo. Deixa eu vir para o canto aqui.
Olha, dá para ver, né? Ali tem um recorte de uma nuvem grande, encobrindo a iluminação, as luzes primeiras do sol logo ali atrás. Mas está vindo, o dia está vindo, vem todo dia. O dia vem todo dia. E está vindo aí na véspera do último dia de 2018. Que a gente possa fazer a nossa caminhada nesses 2 últimos dias de 2018, todos os dias de 2019 e os anos à frente, né? Os anos que a vida nos reservar de convivência, em diálogo e boa conversa. Vamos silenciar nosso coração para permitir que um olhar honesto, verdadeiro, realista sobre a família, que é o que nos propõe Jesus nos evangelhos, possa se colocar diante de nós. E que a gente faça uma defesa importante da escola como espaço de proteção de nossas filhas, filhos, netas, netos, irmãozinhos, irmãzinhas, sobrinhos, sobrinhas, das crianças e adolescentes da nossa sociedade. A passarada já está cantando para nós aqui. Então vamos fechar os olhos. Estou fechando meus olhos aqui, já fechei. Fechei meus olhos. Como sempre, né? O espaço de meditação, alguém me escreveu ontem, para de falar que isso é uma pílula de meditação. É meditação, mesmo que seja curta. Então vamos buscar esse encontro com o silêncio da nossa meditação. Olhos fechados, espinha ereta, coração tranquilo, apesar do tema tão espinhoso e delicado que tratamos hoje. Vamos abrir nosso coração, nossa amizade. Respiração profunda e pausada. Ok, abri meus olhos. Oi. Estamos juntos e juntas de volta aqui. Olhos nos olhos. Vamos ver, deixa eu olhar aqui. Já está clareando bem o dia, estou vendo lá em cima, não dá para ver aqui, não dá. A estrela, Vênus, né? Me parece que é Vênus. Ainda brilhando bem forte. Dia chegando. Você pode estar, neste momento, ser meio-dia, meio da tarde, plena manhã ainda, noite, mas sempre amanhece nos nossos corações. Que a gente possa fazer esse caminho juntos, em paz e bem. Bom domingo para você.